Olá! Na aula de hoje, a gente vai tratar de um dos conteúdos mais essenciais para a história do mundo moderno, a Revolução Industrial, com um recorte ali mais focado na primeira e na segunda parte da Revolução. Vocês já devem ter ouvido falar, né, sobre esse tema, e agora a gente vai retomar o assunto. Só que antes de abordar a Revolução em si, a gente precisa situar o contexto em que o mundo se encontrava naquele período. Mas antes, um esclarecimento. Uma revolução só pode receber esse nome caso ela transforme significativamente a vida humana, né? Ou seja, os nossos próprios costumes. Enfim, apenas uma recapitulação. Agora, bora ver o que aconteceu. Bom, lá na segunda metade do século XVIII, os estados europeus estavam enriquecidos por conta do mercantilismo, né? E dentre essas nações, a Inglaterra, ao contrário da França, gastava pouco com despesas públicas e militares. Isso aí fazia com que o lucro excedente fosse bem maior, o que possibilitou investimento em novas tecnologias. Filosofias econômicas liberais, como a de Adam Smith, e valores protestantes que valorizavam o trabalho árduo e justificavam ainda por cima o acúmulo de riquezas, também favoreciam a empreitada inglesa. Além disso tudo, a grande concentração de minas de carvão e de ferro no território inglês favoreceu o pioneirismo no país, alavancando completamente a situação. Por último, na Inglaterra, devido ao processo de cercamento de terras no campo para a criação das ovelhas, cresceu a disponibilidade de matéria-prima, ou seja, a própria lã, para a produção de tecidos. E, ao mesmo tempo, o êxodo rural de pequenos camponeses que venderam suas terras fez aumentar, consequentemente, a oferta de mão de obra para o trabalho industrial que viria posteriormente. É importante notar que, nesse contexto, a burguesia se consolidava como a classe mais poderosa economicamente, fazendo com que ela fosse responsável por investir na compra e desenvolvimento dos meios de produção. Certo, agora que a gente está familiarizado mais ou menos com o tema, podemos falar então das inovações tecnológicas que ocorreram. Na primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre 1760 até meados do século XIX, as inovações ficaram primeiramente restritas apenas à Inglaterra, mas depois disso acabaram se estendendo à França e à Bélgica. Nesse período, as inovações começaram na indústria têxtil. A criação do tear mecânico possibilitou uma produção muito maior de fios e reduziu o número necessário de mão de obra, tornando o custo da fabricação bem menor. E, posteriormente, o aperfeiçoamento de James Watt no uso do vapor como força motriz, máquinas mais resistentes foram necessárias. Assim, o ferro passou a ser mais explorado e foi usado tanto no maquinário como em obras públicas, sendo as primeiras ferrovias de trem a vapor os empreendimentos mais notáveis. Como resultado da mecanização da produção e consequente desvalorização do trabalho manual, temos muitos trabalhadores que perderam seus empregos, fazendo movimentos de reação surgirem, como o ludismo, um movimento espontâneo que consistia em basicamente invadir as fábricas e destruir completamente todas as máquinas. Ned Ludd foi o pioneiro desse movimento. Com o tempo, a insatisfação do pessoal passou a ser mais bem organizada pelos cartistas, que defendiam o voto universal masculino. Posteriormente, surgiram também os sindicatos, em que se exigia melhores condições de serviço, redução da jornada de trabalho e aumento salarial. Não podemos esquecer também que nessa época aí, a média diária do tempo trabalhado era de 16 horas, com um retorno financeiro extremamente baixo, sendo também explorada a força de trabalho braçal de mulheres grávidas e de crianças, que obviamente recebiam bem menos que o homem saudável. Bom, já na segunda revolução, que teve como principais representantes os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, ocorreu por volta de 1850 até 1945, a energia térmica que tinha o carvão como combustível é substituída pela energia elétrica, sendo o petróleo o fóssil cobiçado. Além disso, o aço tomou o lugar do ferro nas fábricas, já que ele era mais leve e resistente. Também é importante que a gente fale sobre a tomada da exploração de outros continentes nesse período. Se nos séculos 16 e 17 focava-se na extração de metais preciosos e produtos tropicais das colônias americanas, agora procuravam por matérias-primas também na África e na Ásia,
processo chamado de imperialismo, a partir do qual os países privilegiados pela industrialização e, portanto, os mais ricos, passaram a ser chamados de desenvolvidos e os países que eram explorados de subdesenvolvidos. Quanto ao modelo de produção, primeiramente chamado de Taylorismo, a divisão social do trabalho aumentava devido à alienação que o trabalhador, agora chamado de proletário, tinha na produção, porque desempenhava cada vez mais uma tarefa mais específica e repetitiva. Não detinha conhecimento total do trabalho que estava elaborando, apenas a parte que estava exercendo. Já no Fordismo, arquitetado por Henry Ford para a fabricação de carros bastante padronizados, a emblemática esteira rolante de montagem foi adicionada. Também foi nessa segunda fase da Revolução que, com o advento da eletricidade, foi possível o melhoramento da iluminação pública, do telégrafo, do cinema, entre outros. Além disso, iniciam-se experimentos com energia nuclear e armamentos que foram decisivos para execuções em massa empreendidas na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais. E para a gente concluir, podemos dizer que a principal consequência da Revolução Industrial foi a consolidação do sistema capitalista, fazendo com que a disparidade entre as classes aumentasse cada vez mais. Além disso, a Revolução também proporcionou o crescimento populacional com a Revolução Agrícola e a modernização da medicina. No aspecto geográfico, as cidades passaram a concentrar desordenadamente grande número de trabalhadores, que, submetidos aos mesmos desafios, conseguiram se organizar de forma mais estável como classe para a reivindicação de seus direitos, fazendo com que emergissem partidos comunistas e anarquistas. Também imperou o incentivo ao consumismo, né, para que a produção em larga escala pudesse ser correspondida. E, ao mesmo tempo, transformações drásticas na natureza passaram a ser cometidas para a manutenção da fabricação desses produtos que garantiam o conforto dos novos padrões de vida. Bom, molecada, por mais que vocês tenham aprendido bastante hoje, Revolução Industrial é um assunto que não se encerra aí, não. Na verdade, ela ocorre até hoje. Mas isso aí fica para uma próxima aula, um próximo assunto, um próximo vídeo, um próximo trabalho, talvez. Bons estudos até lá, até mais e um grande abraço.